Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Cruzando as Conversas no ar aqui na RDC TV. Boa noite a todos. Nosso programa sempre logo após o Dois Toques, a partir das 22 horas, trazendo os debates e as análises sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade. Cruzando as Conversas pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O nosso programa de hoje trata sobre os investimentos necessários para o Estado do Rio Grande do Sul retomar o caminho do desenvolvimento. Nós já tratamos dessa pauta outras vezes, mas é urgente e sempre necessário retomá-la. Porque, afinal de contas, sem progresso econômico, surgido a partir de um Estado que possibilite investimentos privados e faça com que a economia se dinamize, nós não vamos conseguir dar a volta por cima da crise que, infelizmente, nos afeta a todos, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Como é que isso está sendo feito nos mais variados setores, né? Como é que a iniciativa privada vê as expectativas para o ano 2020? O que o Estado está fazendo de forma a potencializar os recursos que hoje podem vir para cá e transformá-los em ações objetivas para a sociedade? Porto Alegre, que é a capital, como é que está se desenvolvendo nesse aspecto? Para falar sobre esse assunto, eu convidei o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, pela primeira vez aqui no programa. Ramiro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui contigo, Macalossi, também com o Marcos, com o querido amigo, ex-colega, né, o Bruno Vanuzzi, com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, Macalossi, dentro da estrutura do município, a partir do momento aí que se criou uma secretaria especial, uma secretaria de parcerias estratégicas, justamente para fomentar a desestatização nas mais variadas áreas de serviços prestados à população. Muito bem. Quem também está aqui é o Marcos Quester, que é CEO Aeromóvel. Boa noite, Marcos. Bem-vindo. Prazer estar de novo aqui e debater um pouco aqui o desenvolvimento, a mobilidade, a iniciativa privada, e o que talvez seja a saída aí, né, Bruno, para a crise do Estado aqui, né? E também como é que a gente vai reter aqui os talentos no Estado. Acho que essa é uma das questões centrais, né, de a nossa evasão aí de gente, né? Isso acho que talvez o resultado mais negativo aí que a gente tem no final das contas, né? Muito bem. Quem também está aqui é o secretário Bruno Vanuzzi, secretário de Parcerias do Governo do Rio Grande do Sul. Bruno, bem-vindo novamente, prazer recebê-lo. Boa noite. Igualmente, obrigado pelo convite. Cumprimentando aqui o Marcos, o Ramiro, dois grandes amigos aí, pessoas que estão na linha de frente e vamos fazer um bom programa aí. Acho que vamos discutir, nós temos que dar um salto. O Rio Grande do Sul ficou muito tempo para trás e eu acho que vivemos um momento de esperança. O Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Porto Alegre não é diferente. Eu acho que nós temos um novo ambiente, né? Algo de novo lá no ar. Vamos lá. Vamos começar, então, por uma questão polêmica, Bruno. Eu vou começar pelo governo do Estado. Nós tivemos aí, recentemente, muita informação relativa à construção de um porto em Arroio do Sal. Como é que está o andamento disso? Vai ser um porto inteiramente privado? Está por dentro do assunto? Porque, atualmente, nós temos o porto de Rio Grande e é óbvio que nós precisamos de mais possibilidades de escoamento de produção. Um segundo porto, eu acho que faria bem, inegavelmente, para o Estado. Ali é o melhor lugar mesmo? Consideras? Bom, vamos lá. Está analisando? Nós temos o Porto de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, que varia entre o segundo ou o terceiro maior porto do Brasil em cargas. É um porto que ainda tem muita capacidade de expansão, porém fica na parte sul do Estado. Nós estamos acompanhando agora o processo de duplicação da BR-116 Sul. Nós temos uma iniciativa estadual que é o desenvolvimento de uma hidrovia de águas internas e temos, quem sabe, até alguma coisa em termos de ferrovia. O fato é que portos são infraestruturas que demoram muito para a implantação. Então, sendo agora ou não, o fato é que se nós precisarmos no futuro de algum outro porto, precisamos estudar desde logo. Então, se o porto deverá ocorrer em breve, acho difícil.
enquanto nós não esgotarmos a capacidade do Porto de Rio Grande, enquanto nós não nos aproximarmos de um limite, não vejo como algo tão próximo, mas é algo que tem que começar agora, se nós no futuro pretendemos ter aí uma infraestrutura boa. Não sei se os senhores concordam, O mas... investimento num porto não é coisa pouca. portentoso, né? O investimento Não é no porto coisa é portentoso, né? Agora, inegavelmente, é necessário mais alternativas. E a minha única preocupação com a instalação de um porto ali é a questão viária. Quer dizer, a questão ambiental, tem primeiro. que chegar ali, Que não é tem rápida, que né, distribuir, Bruno? né? A questão ambiental é Primeiro, demorada, eu né? acho assim, o principal gargalo, impedimento para um projeto desses é a questão ambiental. Então, teria que se construir um porto artificial, um dique, né, uns moles de grande monta. Eu fico sempre imaginando os moles de Rio Grande, que tem 4 quilômetros, sendo construídos hoje, no ambiente que nós temos do meio ambiente. Então, acho que é um projeto que tem que ser muito bem discutido. E a questão viária, bom, veja bem, precisamos de um redesenho ali do sistema viário da região norte do litoral. BR-101 não chega até o litoral, ali ela fica um pouco distante, e nós temos apenas a Estrada do Mar, que não é uma estrada para carga. Então, se fala muito também do Aeroporto Regional da Serra, o Aeroporto da Vila Oliva, são situações parecidas, né? Precisamos fazer com que o desenvolvimento chegue até lá. Não basta colocarmos um porto em Arroio do Sal. Precisamos de uma estrada com capacidade de carga chegando. Então, é um desafio importante, eu acho que é um debate muito válido e vem sendo mobilizado principalmente pelo empresariado da Serra. O que significa que existe uma demanda reprimida, existe uma necessidade e isso precisa ser melhor compreendido. Então, por que, afinal de contas, a Serra Gaúcha vem insistindo na criação de um porto mais próximo? O motivo, para mim, parece muito claro. Os acessos da BR-116 já demoraram demais a serem melhorados. Sim. Então, é isso. O senador Lazier Martins comentava da possibilidade de torres. Eu não sei se são estudos o mesmo projeto. paralelos, É o mesmo projeto. Sim, foi exatamente. Foi transferido transferido para Arroio. Porque, se eu não me engano, a Marinha apresentou um estudo dizendo que ali havia uma viabilidade maior de profundidade. Certo. E isso facilitaria a instalação do porto. Agora acho que é uma coisa importante a gente analisar no Rio Grande do Sul, né, que cada vez mais a gente está aqui na ponta, né, Bruno? Então, tu vê, por exemplo, a logística do grão hoje, né, que é a grande produção, o grande produtor de soja hoje é o Mato Grosso, né? Então, toda a lógica de escoamento dessa safra, ela não está vindo para o sul, ela está indo para o norte. Porque a ideia é escoar essa safra lá pelo Pará, né? E depois tem também o projeto transoceânico, que é a ligação também da região centro-oeste com o Chile. Então, tudo isso afasta o Rio Grande do Sul ainda mais, né, do centro econômico, né? Então, acho que essa questão da infraestrutura para nós é fundamental, né? E vocês já vejam a diferença que faz hoje o aeroporto de Porto Alegre, né, renovado, ainda não em plena operação, mas já trazendo novos voos, né, e entrando aí na briga de ser um hub aqui no sul do Brasil, né? Então, isso já começa a fazer diferença. Agora, para a produção, né, de bens aí que precisam escoar por via marítima, né, realmente é complicado, né? Santa Catarina tem 8 portos, né? E nós aqui temos um, né? Claro, são menores que Rio Grande, né? Mas são 8 portos distribuídos aí ao longo da costa catarinense, né? E é o novo paradigma aí do Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, né? Que tem sido mais eficiente, né, em diversas coisas, né? Algumas acho que são mais folclóricas, né? Mas o fato é que novos investimentos. Eu acredito, Marcos, que isso tenha se ressaltado, não tanto pelo avanço de Santa Catarina, mas os retrocessos que, infelizmente, acometeram no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós evoluímos em relação a nós e com isso ficou evidenciado. Fui agora ali em Imbituba, né? Impressionante. Sim. Não o porto de Imbituba, mas assim, a indústria que está se formando ali na BR-116. É impressionante. Claro, são indústrias eu imagino que a maioria é de baixo valor agregado, né? São bens de... cerâmico, né? Cerâmica. Cerâmica. Tem uma série de fábricas novas ali, né? Mas a gente não vê isso no Rio Grande do Sul, né? Assim, uma área industrial nova sendo... E é coisa de 10 anos para cá, né? O distrito industrial ali, que se formou em torno de Imbituba, é muito pujante. Os nossos distritos estão um pouco esgotados. Acho que o Marcos até trabalhou com essa área de distrito industrial, acho que a gente compartilha um pouco esse histórico profissional e talvez seja o momento, né? O distrito industrial de Rio Grande vem patinando há muitos anos. É um distrito que teria muito potencial, tem uma área muito grande,
mas é aquilo, está um pouco deslocado, talvez, do eixo de produção de matéria-prima, né? A cadeia produtiva não está ainda muito bem conformada naquela região. Então, assim, o porto ali da região parece ser uma iniciativa, talvez até um grito de socorro da região da Serra, da indústria metal-mecânica, que precisa desaguar a sua produção. É que, por exemplo, foi mencionado ali que Santa Catarina tem 8 portos, o Rio Grande do Sul tem um, grande, mas apenas um. Tem mais portos menores, mas quer dizer, o norte do estado de Santa Catarina consegue mandar mais rápido para o porto. Tem portos, Itajaí é um porto grande, Mituba é menor, né? Mas tem muitos portos marítimos. O Rio Grande do Sul tem mais portos de águas internas. Nós temos Porto Alegre, Cachoeira do Sul, temos o Terminal de Triunfo. Não é que o Rio Grande do Sul só tenha um porto, mas só tem um porto marítimo. E Santa Catarina tem uma outra conformação geográfica também. Então, Santa Catarina tem grandes, o Porto de Itajaí, Navegantes, Imbituba, eu acho que são 3 portos que concorrem no nosso mercado. E aí nós temos outras questões que estão envolvidas, como guerra fiscal. Então, nós sabemos hoje em dia, muito do comércio acaba acontecendo por Santa Catarina por conta de um crédito presumido, é uma política fiscal do Estado de Santa Catarina. Então, até isso impacta na infraestrutura. Então, por exemplo, empresas de material elétrico, distribuidoras de maquinário, abrem filiais em Santa Catarina e vendem a partir de Santa Catarina, por conta da política fiscal. Então, a agenda de reforma tributária é uma agenda que impacta até a infraestrutura. Então, o Brasil tem uma agenda muito importante aí de reorganização da sua infraestrutura e me parece que o governo federal está bem atento. A boa notícia é essa. A boa notícia em termos federais é que existe finalmente... O ministro Tarcísio tem feito um trabalho excepcional na pasta. Né? Perfeito. E dentro do Ministério da Economia, né, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura. O secretário nacional, Diogo Macor, uma pessoa extremamente capacitada, e ele tem essa compreensão das idiosincrasias brasileiras que acabam minando a nossa capacidade de infraestrutura, porque nós temos ineficiências que não tem nada a ver com a infraestrutura brasileira. Por exemplo, aí começa a cair a importação de produtos por Rio Grande. A pessoa diz, olha, é por causa da estrada? Não, é por conta de uma questão tributária. Esse tipo de coisa não pode acontecer num país que já tem uma escassez de infraestrutura. A nossa infraestrutura é escassa e ela precisa ser aproveitada da melhor forma possível. Exato. Exato. Bem. Ramiro, a infraestrutura também diz respeito à pasta em que tu estás aqui em Porto Alegre. Queria que tu falasse um pouco a respeito de como é que as coisas têm sido feitas aqui na capital. É importante até reforçar, talvez, aí para quem nos assiste na RDC, que a Secretaria de Serviços Urbanos ela é uma secretaria relativamente nova dentro da estrutura do município. Foi criada em 2017, na reforma administrativa proposta pelo prefeito Marquesan, que reduziu consideravelmente o número de secretarias ou órgãos com status de secretaria, e ela veio atender, ou pelo menos buscar atender o objetivo, que não era novo na administração, passou por diversos governos, de unificar aqueles serviços de ponta que são prestados ao cidadão. Serviços de zeladoria. O que é a Secretaria de Serviços Urbanos? E quase, Vanuzzi, que ela se chamou Secretaria de Zeladoria Urbana. Verdade. Porque o conceito é justamente esse, daquele serviço lá na ponta, no dia a dia da cidade, que às vezes incomoda muito mais o cidadão do que alguma questão de uma grande obra ou uma grande pauta, que é também igualmente importante para a cidade e que impacta a cidade como um todo, mas aquele serviço, quando falha lá na rua do cidadão, a lâmpada que não é trocada, ou a praça que ele vai com o filho dele no final da tarde que não está bem conservada, aquilo ali causa um senso de indignação e de não retorno dos seus impostos muito maior. Então, nós sabemos o tamanho da responsabilidade dessa secretaria, que lida desde iluminação pública, podas de árvores, todos os serviços vinculados ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana, portanto, capina, varrição de rua, coleta de lixo, a parte também da manutenção do mobiliário urbano das nossas praças e parques, enfim. Que agora vai ter uma série de aditivos aí através de parcerias. E é isso que é o interessante, não apenas parcerias. Quando a gente fala em desestatização ou quando a gente fala de passar determinados serviços para a mão da iniciativa privada, isso pode ser feito também através de uma contratação, uma terceirização. E o que nós tínhamos em Porto Alegre? Qual é aquela realidade da nossa cidade? Havia apenas alguma equipe de servidores do próprio município que faziam a pintura de bancos de praças, o telamento, a dobra do arame era feita manualmente para as telas das quadras esportivas, a madeira, quando era consertada, tinha um marceneiro
do próprio Do quadro do funcionário município, funcionário público fazendo serviço. Um artesão quase. Um artesão. Concurso Era para um marcenaria, hein? trabalho artesanal, Marcos, numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, com mais de 600 praças, com 10 parques, vocês imaginam, né? Que não tinha, obviamente, condições de atender isso de uma forma permanente. Ah, mas aí quem está nos assistindo diz, bom, mas eu conheci uma praça que foi totalmente revitalizada recentemente. Sim, é possível, que era através das contrapartidas de empreendimento. Via de regra, uma ampla revitalização na cidade, numa praça, quando ela recebia equipamentos novos, academia de ginástica, enfim, isso acontecia através de contrapartidas de empreendimentos que se instalaram na cidade e que aí, portanto, faziam esse recurso ali ser aplicado na forma de urbanização de uma praça. O que nós fizemos através, né, da liderança do prefeito, ouvindo muito sempre as secretarias, as parcerias estratégicas? Nós buscamos fazer uma contratação, uma coisa simples, né, já que não temos condições ainda, embora seja o plano, Vanuzzi, de nós buscarmos uma concessão de todas as praças e parques da cidade, se é possível um dia nós chegarmos a isso, se tiver viabilidade financeira para um parceiro privado fazer um investimento dessa monta. Agora, enquanto esse dia não chega, nós temos que ter uma manutenção permanente. E aquele valor que era investido através dos servidores próprios, com insumos, tinta, madeira, enfim, a própria arame lá para a grade, que não ultrapassava R$500 mil por ano, nós fizemos uma grande contratação agora de R$25 milhões para que a gente possa fazer uma verdadeira revitalização de diversas praças em todas as regiões de Porto Alegre. Né? E olha que nós estamos nos deparando com praças que estavam totalmente jogadas às traças. Via de regra, quem fazia manutenção era a própria associação de moradores, os próprios moradores do entorno, que num sábado ou no domingo iam lá pintar. Então, quando a gente fala de desestatizar, ou então pelo menos de tirar a atividade fim lá, a mão da prefeitura na ponta executando o serviço, nós acreditamos que o Estado ele tem que ser um bom gestor de contratos, estabelecer bons contratos com fiscalização, controle, mas que entreguem efetivamente serviço à população. O Estado ele tem que ser o gerenciador da segurança jurídica. Perfeito. Uma bela colocação. Ele tem que fazer o gerenciamento para que as condições de investimento sejam dentro das regras de mercado. É isso que tem que fazer. Quer dizer, aquele Estado fanfarrônico, mastodôntico, né, que é o detentor do bem e do mal, que faz o aporte de recursos, que contrata, isso daí gerou um passivo gigantesco que hoje tornou tanto a situação fiscal da prefeitura complicada quanto a do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que em nível federal isso também se observa. Né? E daí é que surge a iniciativa privada, né, Marcos? E nesse assunto aqui da zeladoria, a gente às vezes acha que isso embora seja lá a ponta, né, que o cidadão enxerga bastante, eu tenho atuado muito na área de entender e principalmente congressos internacionais de cidades inteligentes. Perfeito. E a cidade inteligente, né, muita gente imediatamente associa com Wi-Fi, iluminação e gadgets, né, e não é isso. Né? A cidade inteligente tem tudo a ver com a qualidade de vida do cidadão. Então, essa qualidade perceptível para o cidadão ela é extremamente importante, né, para que as pessoas se fixem na cidade, né, e que principalmente os empregos qualificados venham, né, para o local que tem qualidade de vida. Então, essa relação de conhecimento, mão de obra qualificada, qualidade de vida, desenvolvimento econômico, isso tudo é a mesma coisa. Né? Esse assunto não acontece sozinho. Então, sempre que a gente olha uma cidade que tem uma qualidade de vida diferenciada, a gente vai olhar atrás o que tem ali. Tem desenvolvimento econômico, tem conhecimento, tem pessoas qualificadas, aí depois tem todas as questões do Estado, né? Segurança pública, educação, etc. Né? Então, é extremamente importante, né, que quando a gente fala de desenvolvimento econômico, tu ter qualidade de vida. Né? A gente está falando da mesma coisa. É o processo de pertencimento. Né? E aí a qualificação da mão de obra local. Eu acho que foi esse fim de semana, o Odi Cunha escreveu alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul ser um exportador de mão de obra de qualidade. Então, basicamente, nós temos talvez as melhores universidades do Brasil, independente de qualquer juízo de valor a respeito do tema, mas nós não retemos. E nós não retemos, às vezes, porque o cidadão recém-formado quer novos ares, quer qualidade de vida. E eu acho que é isso que o Ramiro está falando. E esse é o grande desafio também do Pacto Alegre em Porto Alegre. Sim, com certeza. Não sei se já teve oportunidade aqui no Cruzando as Conversas de falar já sobre o Pacto sobre Alegre. Alguns aspectos, nunca nos detivemos. Mas olha, fica a sugestão, é uma excelente bancada e um excelente programa sobre o Pacto Alegre. E o Pacto Alegre, o grande objetivo dele é esse, né, de reter os talentos locais,
Fazer Até com que porque- o jovem porto-alegrense, né, que tem uma mente inovadora, visionária... Que empreenda queira- aqui, né? Empreenda aqui, que Ano não vá para passado- Rio, São Paulo Ramiro, ou para ano fora, passado né? saiu a informação, que talvez tenha sido uma das mais impressionantes que foram publicadas em 2019, de que ao longo dos últimos 10 anos nós tivemos 800 mil pessoas saindo do Rio Grande do Sul para ir morar em outros lugares. Ou seja, para fazer a sua vida fora daqui. E é capital humano. E uma boa parte desses que saíram eram jovens. Quer dizer, o futuro, a mão de obra futura, que está sendo formada aqui... Custa caro, né? A formação que custa caro. Né? Custa caro, não está fazendo a sua vida aqui. Ou seja, não está gerando valor agregado para que o Estado se desenvolva. Está largando, eu vou me imprimir, não vê futuro aqui. Então, eu acho que o objetivo dos governos atuais é indicar que existe sim um futuro viável e que vale a pena ficar aqui. Esses dias, Macalossi, eu vi uma estatística interessante. A média mundial, Bruno, de pessoas, de imigrantes, né, da massa de trabalho dos países é de 13,5%. 3,5% são nascidos na média do mundo, né? São nascidos em outros países. Tá? Nos Estados Unidos isso é 13%. Então a gente vê todas aquelas fanfarronices do Trump, não sei o quê, mas a verdade é que os Estados Unidos é um país altamente abrigador de mão de obra internacional. Né? Sim. E esses números no Vale do Silício, ali na engenharia, chegam a 70%, dependendo da especialização. 70% nascidos, né? Os dois fundadores da Google são estrangeiros, não são americanos. Né? O Musk também, né? Sul-africano, o dono da Tesla, né? Também não é americano. Então, agora, o que existe lá? Existe uma política de atração de talentos, né? Diferente do que a gente tem aqui. No Brasil, esse número é de menos de 1%, é 0,3% o número dos trabalhadores brasileiros, ou que atuam no Brasil, que são nascidos no exterior. Então, é muito baixo. Então, a gente tem um isolamento mundial, e que se falar do Rio Grande do Sul, ano passado acho que foi negativo, né? Teve até não sei se 2018 ou 2019, teve um índice de que nós... Esse dado fala tudo, né? Se nós não conseguimos nem atrair os de fora, imagina manter os de dentro. Exatamente. Né? Isso gera um impacto muito grande na questão previdenciária. Não, de Tem um tudo, Estado não. muito envelhecido. Com certeza. Né? Tem um Estado muito envelhecido, tu não tem uma força de trabalho nova capaz de financiar a geração que está aposentada. O Uruguai está vendo esse a pirâmide problema. O Uruguai invertida. tem esse problema. O Uruguai tem hoje praticamente metade da população uruguaia mora fora do Uruguai. Né? São 3,5 milhões de uruguaios no Uruguai e tem em torno de 5 milhões de uruguaios no mundo. Né? Então, é um país que exportou muita gente. Agora, semana passada anunciaram um programa para atrair residentes, né? Que é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente olha as áreas desenvolvidas do mundo, né? Isso é um indicador, né, Bruno? Que a gente vê claramente, Ramiro, que aonde as pessoas querem morar, onde existe imigração, esses lugares estão fazendo alguma coisa certa. E da onde as pessoas estão saindo, alguma coisa está errada. Né? Então, acho que esse é o apelo. Né? A economia tem que ser dinâmica. E esse é um dos pontos que eu acho que nós perdemos em algum momento. Eu, Ramiro, relatando a forma como Porto Alegre vinha mantendo suas praças e seus parques. É uma forma, talvez, de 100 e poucos anos atrás. Então, o dinamismo, a abertura para a inovação... Era. Então, o dinamismo, a abertura para a inovação passam também pela forma de gerir a coisa pública. E existe um conceito, às vezes, na opinião pública, no inconsciente coletivo, de que o serviço público deve ser prestado de forma estatal. E isso é um sofisma. Isso não é assim. O setor público, quando presta serviços gratuitos, não necessariamente deve prestar serviços de forma absolutamente estatal. O Fernando Schiller é o autor dessa frase, porque um serviço é público, não necessita ser estatal. Exatamente. E aí nós vemos na Bahia hospitais 100% SUS, que são uma empresa privada rodando por trás. E uma O empresa... gerenciamento é privado. Não só o gerenciamento, mas a construção do prédio. Então, veja bem, tem capital intensivo ali, porque o Estado não tem condições de fazer uma série de licitações para colocar de pé uma estrutura complexa, como um hospital, por exemplo. Ele faz uma contratação integrada, que é a PPP. Nós temos 2 hospitais em Salvador, Hospital do Subúrbio e Hospital Couto Maia. Para quem está em casa ouvindo, pode colocar no Google ali e dar uma olhada. Ambos são contratos administrativos complexos, modernos, estruturados com apoio do BID, do Banco Mundial, mas são contratos que geram muito resultado para o cidadão, porque são hospitais de primeiro mundo, prestados de forma gratuita. Então, quando nós falamos, e aqui não é nenhum demérito ao funcionalismo público, eu sou funcionário público, mas a questão é o nosso ordenamento jurídico, a nossa estrutura do direito administrativo realmente engessa. Nós precisamos de uma determinada competência, lá vai o concurso.
Uma vez feito o concurso, nós colocamos dentro do serviço público um determinado profissional. Se aquela competência deixa de ser importante por N motivos, por uma evolução tecnológica, por uma mudança de escopo, nós ficamos com aquele Ou com até aquele mesmo servidor. se aquela pessoa ali perder a sua vocação também. Também. Porque às vezes nós pode não precisamos acontecer, nem né? entrar Pode neste até mérito. isso, é. Exato. E a mesma coisa acaba acontecendo com ativos imobilizados. Às vezes nós compramos um determinado equipamento, um raio-x, por exemplo, um tomógrafo. Vamos adquirir um tomógrafo para um hospital público. Esse tomógrafo, daqui a pouco, falta uma peça que só é fabricada ou no Japão, ou na Alemanha, ou na Coreia. Nós temos que fazer uma licitação para fazer a compra, a aquisição desse produto. E essa licitação tem que ser com inúmeros requisitos. Demora 6 meses. É uma questão de, não só de eficiência, que é uma coisa até um tanto quanto batida, mas de eficácia. A cada esforço que o poder público faz, o que chega realmente ao cidadão? Então, essa medida parece que se perdeu em algum momento na nossa administração pública e no Rio Grande do Sul com um pouco mais de força. Eu vejo com muito bons olhos o que o Ramiro nos narra aqui, porque são coisas que dinamizam até a nossa própria economia. Nós temos aí a iniciativa privada prestando serviços para o poder público, e se o serviço não é bem prestado, o contrato deve ser rescindido, precisamos fiscalizar, precisamos de um controle social importante. Foi o que o governo do estado anunciou em relação ao e se Cais perde- Mauá, né, Bruno? Pois é, Cais Mauá é um tema, de certa forma, um tanto quanto complexo, acho que daria um programa inteiro para nós falarmos. Mas, assim, esses investimentos em infraestrutura têm basicamente 3 características que conversam com o que tu dissesse antes. Questão de segurança jurídica. São investimentos de capital intensivo, ou seja, muito dinheiro para colocar de pé, nós falamos às vezes de dezenas, centenas de milhões de reais. São bens duráveis, não são bens que se consomem em 1 ano, 2 anos. Às vezes nós fazemos uma aquisição de veículos, em 3, 4 anos, os veículos estão sucateados. Mas não, são coisas que duram décadas. E eles são imóveis. O que significa ser imóveis? Nós não podemos transportar um porto para outro lugar. Não podemos transportar, digamos, há uma insegurança jurídica, um futuro prefeito, um futuro governador decide, não vou mais fazer esse contrato. A pessoa não pode pegar um hospital, botar debaixo do braço e sair. Devolve E aí, a ponte. e aí vem um pouco do brasileiro também ter a noção de seriedade. Eu desconheço um caso de algum prefeito, governador ou presidente dizer o seguinte: este concurso público foi feito pelo meu antecessor, não sou obrigado a manter, vou demitir todos os servidores. Ninguém faz isso. Mas quantas vezes já vimos alguém dizer o seguinte: este contrato foi firmado pelo meu antecessor, não vou cumprir. E o Marcos aqui sabe muito bem de alguns exemplos bem representativos disso. Então, é da nossa cultura, um pouco, do brasileiro, de fazer terra arrasada. Quem chega, elimina o que veio antes. Então, assim, o Brasil passa por um processo de amadurecimento, mas passa por esse momento de nós compreendermos de que o serviço público gratuito, de qualidade, não precisa obrigatoriamente ser estatal. E nós tivemos aí, por incrível que pareça, durante as gestões do PT, talvez uma das maiores privatizações na área da saúde, que foi o ProUni, que foi um programa de voucher interessantíssimo. Foi o período de ouro das universidades privadas. O modelo do Milton Friedman. Exatamente, Milton Friedman, que é o maior arauto do liberalismo, o pai do liberalismo moderno norte-americano. Guru do ministro atual. Guru que do- o Milton da Escola de Friedman Chicago. É o guru da escola de Chicago. Né? Exatamente. E veja quantas pessoas se beneficiaram. Sim. De baixa renda, Democratizou pessoas o acesso ao vulneráveis. ensino superior. Veja o poder que a iniciativa privada, em parceria com o setor público, tem de mudar a vida das pessoas. Se tivéssemos que criar todas essas vagas, fazendo concurso, fazendo obra para a universidade pública, e eu sou estudante de universidade pública, que tem todos os seus méritos, faz pesquisa de fundo, que a universidade privada jamais fará, mas nós não podemos ficar viciados na ideia de que só o serviço estatal resolve o problema público. E os processos de desestatização, Bruno, dentro dos tribunais e dos órgãos de controle, tu vê que já tem esse avanço também para seguir ainda mais? Em nível nacional, sim. Nós vemos o Tribunal de Contas da União evoluindo muita coisa. O Tribunal de Contas da União hoje tem os seus posicionamentos polêmicos, porém tem contribuído. Nós vemos em concessões rodoviárias federais algumas ideias que, do ponto de vista de agências regulatórias, de poder concedente, fariam sentido, que para o Tribunal de Contas da União não faria sentido, mas propuseram outras soluções. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem evoluindo bastante e o do Rio Grande do Sul vem acompanhando. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul está na curva de aprendizado, como o Poder Executivo também.
Então, o Rio Grande do Sul é um estado que Não tem essa tradição? não tem essa tradição, vem tentando dar um salto, e aquilo que nós falávamos antes do início do programa, todo salto é sempre muito traumático, né? Nós teremos que queimar etapas, sob pena de andarmos sempre 20 ou 30 anos atrás de Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Mas tu está falando, né, Bruno, essa questão da cultural brasileira, né? Às vezes nós esquecemos, falando aí do serviço público, né? O que é o serviço público, né? Para quem é o serviço público, né? O serviço público é para o cidadão, claro. Né? E às vezes isso se esquece, né? Então fica a briga do governo contra o Tribunal de Contas, esquecendo que, pô, quem está assistindo lá e sendo prejudicado é o cidadão e o contribuinte, né? Então, essa lógica muito básica lá da sociedade em si acaba às vezes ficando fora, né? Eu sempre brinco com o nosso pessoal lá, quando dá algum pepino em algum processo licitatório, alguma bronca contratual e fica aquela bateção de cabeça, eu digo o seguinte, eu queria ver, era ir na Rua da Praia explicar lá para o seu João, para a dona Maria lá, como é que funciona o processo licitatório de contratação no país. Aí que ia cair a ficha de muita gente, olha, os problemas... Se para um gringo é capaz de ele ficar louco. Na iniciativa privada, essa noção do cliente, que é quem te paga, ela é muito clara. E o cara que não entender isso morre. Né? E no Estado isso às vezes escapa. Né? Nós tivemos agora a aprovação aí do texto do novo Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um avanço considerável. Quando se fala de investimento, muitas vezes se passa pela necessidade de uma autorização ambiental. E aqui não é desproteger o meio ambiente, é simplesmente conciliar a capacidade de produção e de desenvolvimento com a preservação. Não estava acontecendo isso. Havia uma clara oposição entre os dois lados e eu acho que esse texto tem o mérito de conciliar, de alguma maneira, os dois interesses que são da sociedade, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. No horizonte de investimento, o Marcos pode falar melhor do que eu sobre isso, de uma pessoa que quer empreender, ficar esperando 1, 2 anos por uma autorização é uma coisa absolutamente inviável, que tira qualquer ambição de aportar recursos, porque tu acaba perdendo nesse período uma grande produção da tua parte, geração de riqueza, criação de empregos, pagamento inclusive de tributos, só se perde. Então, a evolução, nesse caso, que bom que ela veio. Né? Exatamente. O negócio tem relógio, né? Tem timing. Né? E, às vezes, que é, aliás, sem desmerecer a questão dos licenciamentos ambientais, que são fundamentais. São extremamente importantes. Né? Agora, achar o ponto certo, né, entre regular a questão ambiental, né, que ela precisa ser respeitada. Nós temos enormes desafios no Brasil, né? Só olhar os nossos rios, os nossos aterros aqui, é uma vergonha. Né? Então, são desafios muito grandes que nós precisamos resolver. Né? E os novos empreendimentos precisam disso. Né? Agora, qual é o ponto certo para calibrar? Né? Porque a gente também não quer o desenvolvimento destrutivo, né? Que acontece. Né? Que aconteceu lá. Pô, pega cidades que nem Cubatão, lá nos anos 70, aquilo ali era um horror. Né? As pessoas, as doenças respiratórias, assim, por todo lado. Então, tem que haver esse controle. Só que o licenciamento ele tem que, na verdade, ter a sua prioridade, né? Tem que ter a sua velocidade. Né? E esse tempo, muitas vezes, ele acaba sendo incompatível com o próprio empreendimento, né? Porque a tecnologia muda, o momento da economia muda, né? O momento do empreendimento muda. Né? Às vezes, quando o licenciamento fica pronto, aquele negócio já não mais existe. Né? Outro caso, né, por exemplo, nas obras dentro da própria cidade. A gente tem lá o velho... Teoria da relatividade aplicada à burocracia. Aquele problema ali do mergulho ali da Ceará, né, aquele negócio histórico ali naquela... Trincheira. A trincheira ali, a velha trincheira. Então, o cara põe lá uma placa, né, desculpa, estamos aqui melhorando... Desculpa o transtorno, estamos melhorando a sua cidade. Só que o transtorno fica 7 anos, né? Isso não tem sentido, né? Era melhor não fazer nada, né? A placa já virou ponto turístico. Melhor não fazer nada. Se é 7 anos de transtorno para ter uma melhoria, quando aquela melhoria vem, já mudou a lógica toda da cidade. Né? Em muitos casos, Quais as obras da Copa melhora não fazer nada mesmo. Né? Ramiro, quais são os gargalos aqui em Porto Alegre? Olha, o maior de todos, a gente tem uma visão... O que está sendo feito para resolver o gargalo? O pessoal comenta muito da situação financeira, né, do município, e ela obviamente impacta. Nós vínhamos aí
numa cidade que há 20 anos gastava mais do que arrecadava, e assim como é numa empresa, assim como é dentro da casa de quem nos assiste, se tu gasta mais do que tu ganha, obviamente as contas não fecham, e inevitavelmente tu vai deixar de melhorar a qualidade de vida que tu tens dentro da tua casa, a manutenção do dia a dia, enfim. Agora, há uma coisa que vai muito além também, que é o processo burocrático, né? A forma como a máquina pública se organizou, muitas vezes para realmente, me parece, não funcionar. E nós temos também uma série de barreiras, e aí de legislação, e certamente o Bruno como procurador acompanha isso também, do engessamento que nós temos no país como um todo, não é uma prerrogativa de Porto Alegre, que faz com que o bom gestor, na verdade, fique de mãos atadas, né? Quem quer andar na linha certa é penalizado pelas barreiras impostas pela lei, justamente para evitar que o ilícito seja feito. Só que a corrupção, as irregularidades, continuaram acontecendo, mesmo depois da 8666, e ampliaram e se modernizaram, então o jeitinho continuou. Agora o bom gestor fica engessado no momento de fazer qualquer inovação contratual, de fazer qualquer busca de tecnologias diferenciadas para a implementação do serviço lá na ponta. Então a morosidade do serviço público, para se conseguir arrancar uma inovação, para se conseguir colocar um serviço ou uma obra nova de pé, isso causa realmente assim aquela sensação de desânimo, tanto no gestor público quanto quem está recebendo o serviço. Vou pegar aqui o caso, por exemplo, da PPP da Luz. PPP pela iluminação pública, não deixa de ser um exemplo. Né? Eu acho que é um exemplo o Vanuzi aqui vivenciou isso muito bem. Está suspenso, não está? Ela está suspensa, claro, está suspensa. Quem está perdendo é o cidadão. E quem perde é o cidadão. Nós tivemos uma decisão muito corajosa lá em fevereiro de 2017, Bruno, de se fazer ali o início, na verdade, se revogou, né, uma PMI que estava em andamento, e nós fizemos, portanto, o chamamento ali para o BNDES fazer toda a estruturação da modelagem da parceria público-privada de iluminação pública, que foi a primeira do Rio Grande do Sul, com toda a área técnica da Secretaria de Parcerias Estratégicas, também da nossa divisão de iluminação pública, que compreendeu que não era capaz de conduzir algo tão grandioso e inovador numa cidade que não tem a tradição por contas próprias. Isso não poderia ser algo feito apenas com as mãos de quem está no executivo municipal. Foi fundamental chamar o BNDES para estruturar esse processo, e ele foi tão bem conduzido e tão sólido que foi a maior participação de todos os leilões de concessões e parcerias público-privadas da história da Bolsa de Valores de São Paulo, lá da B3. Foram 8 participantes. E isso demonstra que o mercado enxergou o quão sólida era a estruturação, todo o processo, a condução dele, mas agora houve essa questão das primeira e segunda colocada, por questões documentais, judicialmente minúsculas. Não, eu posso ajudar. Então vamos lá, esclareça, Bruno, porque eu acho que todo mundo está se perguntando por que isso está suspenso, se todo mundo elogiou tanto a forma como foi conduzido. O Ramiro colocou uma coisa muito importante. Assim, o Brasil se estruturou, talvez tentando cercar a administração pública de garantias de que não haveriam malfeitos, e acabou por burocratizar o processo. Durante o processo de burocratização, a Lei 8666, que é uma lei extremamente detalhada, criou algumas ferramentas de qualificação de quem é um interessado em contratar com a administração pública. Então, digamos, alguém aqui para a RDC TV vai ser o fornecedor de câmeras, e a RDC TV faz um chamamento público. Teria que apresentar, o fornecedor da câmera, uma qualificação técnica, dizendo, olha, eu já fiz tais e tais e tais serviços com tais e tais níveis de qualidade. O ponto bem específico é que uma PPP envolve não apenas a capacidade de execução material, de subir em poste e trocar lâmpada, envolve também a capacidade de fazer uma engenharia financeira para colocar um dinheiro privado na frente, que este é o pulo do gato da PPP, é fazer com que uma empresa privada se comprometa com risco próprio. No caso, seria o sinal. Muito mais do que isso. Muito mais. É o investimento. Todo o investimento. O poder público paga lá na frente, depois que o serviço está funcionando. Qual é a lógica disso? É fazer com que quem coloca o produto lá, coloca a luminária, faça com a melhor qualidade possível, porque ele corre o risco de não receber o pagamento se for mal feito. Ao contrário de uma contratação tradicional, que a pessoa vai lá, coloca a lâmpada, pega o dinheiro e sai correndo. Daqui a 2 anos queima a lâmpada, vai reclamar para o bispo. Nesse caso, não. Como o contrato demora 20 anos, exatamente, demora para receber o dinheiro. Só que essa engenharia financeira é algo altamente sofisticado,
no caso da PPP de iluminação de Porto Alegre, envolvia levantar quase 200 milhões de reais de investimento. E um dos atestados de capacidade técnica era justamente o atestado de que a empresa ou o consórcio havia, em outra oportunidade, realizado uma engenharia financeira semelhante, em valores muito menores, mas uma engenharia financeira semelhante. Houve, por bem, que um determinado cidadão, um advogado, entrou com uma ação popular discutindo se este tipo de atestado era válido ou não. De minha parte, a pesquisa que eu fiz, eu fiquei sabendo disso a posteriori, já estava no Estado de novo, vi que o Estado de São Paulo sempre usou esse tipo de atestado. E há, inclusive, uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dizendo que é válido o atestado exigindo prévia experiência em engenharia financeira, que se chama de Project Finance. Esse é o nome técnico para quem está em casa. Em São Paulo, isso jamais foi discutido. Mas aqui em Porto Alegre, o tema foi judicializado. E tu acha que isso também é talvez um sintoma de certo pensamento que, infelizmente, é mais tangível na Justiça Gaúcha do que, por exemplo, na Justiça Paulista? Eu vejo que é um tema muito recente e um tema que talvez tenha sido abordado pelo Judiciário Gaúcho com base no conhecimento próprio. E talvez não tenha se valido de uma informação mais qualificada sobre o que o resto do Brasil utilizou. Conversando com um advogado que é extremamente atuante no meio, perguntei para ele qual era a opinião. Um advogado, ele é baiano, mora no Rio de Janeiro, tem escritório no Rio, em São Paulo e já foi funcionário do Ministério do Planejamento, do Ministério dos Transportes. Uma pessoa muito qualificada, Maurício Portugal. Ele me disse, olha, Bruno, se esse entendimento vinga, talvez 2/3 das PPPs do Brasil teriam que ser revistas. Ou seja, 2/3 dos contratos que existem no Brasil, e são mais de 100, utilizaram este critério de habilitação. Ou seja, não foi um critério de habilitação exclusivo para Porto Alegre. Mas o Judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, numa análise preliminar, não é decisão de mérito final, é uma decisão em agravo de instrumento, para os advogados que estão em casa eu ouvindo, então foi um agravo de instrumento, mas pela turma, a Câmara, o colegiado decidiu que esta atestação não seria válida. É um tema que ainda será decidido em STJ ou mesmo no mérito no primeiro grau. De certa forma, é um anticlímax, pois foi um projeto realmente muito bem estruturado. Eu acompanhei talvez os primeiros 2/3 do projeto, depois voltei para o estado do Rio Grande do Sul, e um projeto que talvez fosse a menina dos olhos do próprio BNDES, porque iluminação pública não só é uma indústria... Ia servir de modelo para muitas outras cidades fazerem da mesma forma, né? Mas não só é uma Ainda indústria... poderá acontecer, né, Bruno? Não só conversa com os para as outras municípios. cidades já existe, inclusive, né? Mesmo com essa questão, né, toda a estruturação está servindo, sim, de modelo para outros municípios. Mas qual é o grande prejuízo aí, Bruno? O grande prejuízo é que isso afeta a credibilidade do processo de trazer o investimento privado. Né? É a insegurança jurídica que nós estamos falando. Isso é um problema, né? Porque essas empresas todas fizeram grandes investimentos, não só para levantar os recursos, mas para preparar uma proposta dessas. Eu sei que isso não é barato. Né? Esse é um ponto que, às vezes, as pessoas não se dão conta, porque participar de uma licitação, de um processo como esse, custa muito em termos de estudos. Caro, né? E é estudo de engenharia, estudo econômico-financeiro, advogados. Não deve custar menos que, eu calculo, uns 200 mil reais apresentar uma proposta sólida. Lá, cumpre todos os requisitos, né, da participação no edital. O negócio de 200 milhões, olha, é bem mais, Bruno. É bem mais. Bem mais. É bem mais. E no caso específico, aconteceu um fato que é relevante. Tivemos 8 consórcios licitantes. Dos 8, 4 passaram para a fase de lances. 2 fizeram lances sucessivos e houve 43% de desconto no valor da contraprestação. Ou seja, uma economia substancial para os cofres públicos. Eu não tenho a menor dúvida que o mais barato para a cidade seria essa PPP e traria a porta de entrada para as cidades inteligentes, porque o projeto prevê no mínimo 20% de telegestão. Ou seja, 20% das lâmpadas, e para quem está em casa, olha aquela lâmpada acesa durante o dia e pensa assim, puxa, que burro, ligaram a luz durante o dia. Não. As nossas lâmpadas em Porto Alegre, em 90%, 99% das cidades no Brasil, não são inteligentes, elas não são conectadas entre si. Então, elas são ligadas por uma fotocélula, que é uma caixinha, parece um copo preto, virado ao contrário, que fica em cima de cada luminária. E cada uma dessas luminárias, são mais de 100 mil em Porto Alegre, tem a sua própria fotocélula, que tem uma vida útil relativamente curta.
Então, quando a lâmpada acende ou quando a lâmpada E desliga... que são diferentes por questão de fabricação, né? Quer dizer, Claro, cada uma também. vai acendendo numa hora. Às vezes uma acende uma hora, acende em outra, e não permite sequer dimerizar, porque às vezes estamos no lusco-fusco, não precisa da lâmpada estar 100% e ela está lá, gastando energia. Então, assim, Porto Alegre gasta mais energia elétrica, porque as lâmpadas de LED economizam 60%, deixa de ter aí um conceito de cidade inteligente, a porta de entrada da cidade inteligente, e gasta mais porque a conta da prestação, que cairia 40%, nós estamos aí. Isso é importante reforçar, porque a gente acabou entrando bastante em detalhes da PPP, mas o que é a PPP de iluminação pública, para quem talvez ainda não tenha tido oportunidade de ouvir falar ou de ler a respeito. Né? Mas é a modernização de todo o parque de iluminação de Porto Alegre, dos mais de 100 mil pontos de iluminação de Porto Alegre, em ruas, praças, parques, do bairro mais humilde ao bairro mais nobre, num período de até 2 anos depois da assinatura do contrato. Então, a partir do momento que se destrava agora o processo, que se espera que aconteça, que a gente consiga assinar o contrato da PPP, aí o parceiro privado tem a responsabilidade de, em até 2 anos, fazer essa modernização. Toda a cidade. Toda a cidade, 100%. E Com dinheiro próprio. E o que é Com bacana dinheiro desse próprio. processo é que é um processo tecnológico, né? O que permite quanto economicamente tempo? fazer isso é a troca da tecnologia da iluminação. Tecnologia LED. Por quanto né? tempo, Ramiro? Por 20 anos, né? O contrato é de 20 anos e prevê um novo ciclo de investimento a partir do ano 8, 9 e um possível segundo ciclo de reinvestimento. Só deixa eu perguntar, porque talvez seja uma dúvida, inclusive, do público. Como é que o ator privado se remunera em cima dessa PPP? Pagamento Importante. público, é uma engenharia financeira. Hoje, o poder público faz uma licitação, tira o dinheiro do caixa e paga à vista a lâmpada. E ele faz várias licitações, cada uma com uma lâmpada diferente, cada uma empresa diferente que ganha a licitação. E às nós vezes uma temos licitação para lâmpada, outra para a equipe que instala a lâmpada, enfim. outra para a rede elétrica, outra para indústria fornecimento de de postes. licitação. Exatamente. Nesse tipo de contrato, este pagamento que deveria ser à vista vai ser em suaves prestações ao longo dos 20 anos, incluindo aí também a manutenção do serviço, do sistema. Ou seja, a pessoa, a empresa que faz a substituição das lâmpadas, fica responsável pela manutenção, então presume-se que ela investirá, colocará o seu CAPEX, né, o investimento de capital, em material de melhor qualidade para não ter que fazer tantas manutenções. Isso se chama alinhamento de incentivos. E esse, eu sempre gosto de reforçar isso, não é uma invenção brasileira, isso não é uma jabuticaba do governo A, B ou C, isso vem sendo muito bem testado. O Reino Unido, onde surgiu tudo nos anos 80, já tem 3, 4 gerações. São mais de 700 contratos assim no Reino Unido. No Canadá tem mais de 150 contratos. Nós temos na Austrália, nós temos na África do Sul, nós temos, por incrível que pareça, Colômbia, Peru, Estados Unidos. O mundo inteiro faz isso, porque o mundo inteiro se deu conta que a contratação tradicional, o poder público se endividando e comprando uma coisa, acaba levando a serviço de má qualidade. Por uma Mas série esse de negócio da questões. iluminação tem outro Não deixa de ser aspecto. impressionante que tenha demorado 30 anos da Inglaterra para vir para cá. Demorou só 20. Só me permite, Marcos, 30 anos é no fazer Rio só Grande uma do Sul. consideração Outros estados já têm há um bom tempo. sobre exatamente o que o Vanuzzi colocou aqui, porque vai muito além do aspecto financeiro, vai muito além da capacidade de investimento, vai na gestão do dia a dia do serviço também, vai na gestão de contratos. Né? Quantos contratos são necessários, às vezes, para trocar uma lâmpada? Meu Deus. É a lâmpada em si, é o poste, é a haste, é a equipe que vai lá trocar. Se um desses contratos, por qualquer motivo, falha, a lâmpada não é trocada. E o parceiro privado, através de um processo desse de parceria público-privada ou uma concessão, ele tem uma facilidade muito maior. Bom, deu problema aqui com o meu fornecedor, eu vou lá e troco rapidamente. O poder público não tem essa agilidade. Agora, um negócio interessante da iluminação pública é que a remuneração do privado aqui, ela sai da eficiência energética da lâmpada. Então, o município não vai gastar mais, ele vai pagar o que ele paga hoje pela iluminação, talvez menos até, né, Bruno? Eu não conheço bem o detalhe desse contrato em específico, né? Mas a lógica da iluminação por LED é que, como essa lâmpada é mais econômica e gasta menos energia, o poder público ele fica pagando a mesma coisa. Né? E essa diferença de valor pela eficiência energética da lâmpada é que remunera o privado. Então, essa é a genialidade dessa... Inclusive, Belo Horizonte, que é pioneiro nesse contrato, as grandes cidades já conseguiu reduzir o valor da contribuição de iluminação pública. Rodando o contrato já há 3 anos, o Vai prefeito baixando, inclusive. baixou o valor da Só contribuição paga do cidadão. menos.
Quando ganhar Menos impostos. E nessa PPP tinha um Amigo, xodó. deixa só o xodó pro segundo bloco. Não, mas só para finalizar Então finaliza o xodó. que eram os circuitos de interesse turístico, cívico, histórico, que é a iluminação cênica em prédios tombados. Aquilo ali realmente ia ajudar a desenvolver muito o turismo da cidade. Mas ainda dá, Vai, ainda né? dá para Vai fazer, fazer. vai vingar, Vai acontecer. vingar, sejamos positivos, Vai né? acontecer. Vamos ser otimistas em relação a como isso vai se desdobrar. Só antes de nós irmos para o intervalo, antes foi falado sobre a questão ambiental. Um dos grandes investimentos que agora vai se viabilizar e se insere perfeitamente no contexto ambiental é esse, né? com a nova legislação para a questão do saneamento, que foi aprovado no Congresso, que vai ser uma revolução. Se seguido como está na lei, vai possibilitar mecanismos de transparência, aportes de recursos privados, né? Vai se possibilitar que o Brasil cumpra as metas de saneamento, que hoje não tem. Saneamento é saúde e preservação ambiental, né? Que não tem hoje no Brasil, é muito pouco, porque no Brasil é 30%. É escandaloso um estado com IDH como o nosso ter 30% de saneamento, né? No Piauí, 87% da população não tem saneamento. É uma coisa absolutamente escandalosa. O Estado não tem recursos para aportar, precisa do apoio de quem tem. Quem tem é a iniciativa privada. A iniciativa privada vai fazer isso com segurança jurídica. Sem segurança não vai fazer. Então, essa evolução, ela é natural e que bom que ela veio. Com atraso, sim, com atraso, mas, bom, melhor tarde do que nunca. Voltamos depois do intervalo. Escrevendo as falas. Estamos de volta aqui na RDC, com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, o Marcos Koester, que é o CEO do Aeromóvel, e também o Bruno Vanuzzi, secretário de Parcerias aqui do Rio Grande do Sul. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Os canais 24 e 524 da NET são suas opções para nos assistir pela televisão. E também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, como está aparecendo na sua tela nesse momento. Já que terminamos o segundo bloco falando sobre saneamento, né, eu vou deixar que os meus convidados também tratem a respeito do assunto. Ramiro, que isso é diretamente ligado à tua área. Talvez quem nos acompanha aqui não tenha essa noção, que Porto Alegre, Macalossi, ela trata cerca de 54%, 56% do seu esgoto. Ou seja, todo o restante, quase a metade de todas as redes de esgoto que saem das casas, das pessoas, das empresas, vai diretamente ou para o sistema de drenagem ou diretamente para o valão, para o nosso Guaíba chegando lá, que depois acaba sendo captada novamente a água num processo caríssimo para tratamento. Então, a bem da verdade, quando se comenta em questões ambientais, né, e a gente tem uma agenda aí ambiental muito forte no país e no mundo hoje, colocado e com muitos olhos para a nossa Amazônia, e tem que olhar para ela mesmo, mas se esquecem as pessoas, talvez esses os maiores arautos do ambientalismo, eles se esquecem das grandes cidades. Né? E nas grandes cidades a gente só vai conseguir reverter esse processo que nós temos, essa falta de infraestrutura, é através da parceria também com a iniciativa privada, com a possibilidade de colocar um grande aporte financeiro a fim de buscar a universalização do esgoto numa cidade como Porto Alegre, e aí sim a gente poder falar em qualidade de vida real para as pessoas. Porto Alegre é mais que a média, mas ainda é baixo. Né? Ainda é baixo. O Rio Grande do Sul tem uma posição muito vergonhosa aí no 30. No ranking de saneamento. Na verdade, Porto Alegre está exatamente a média nacional e o Rio Grande do Sul está abaixo da média. Mas mesmo assim, obviamente, muito longe daquilo que seria o desejado, o necessário, o digno para o cidadão de Porto Alegre. Quando a gente fala em situações como do Arroio Dilúvio, e agora se voltou novamente o tema do Arroio Dilúvio, o processo para que ele possa se fazer, aí sim, uma parceria, alguma estruturação, como foi o Rio em Seul, né, quando se fala, olha para fora, assim, mas imaginem todos os outros arroios que desembocam no dilúvio, que passam por comunidades onde nós tivemos ali, principalmente no período dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, uma série de ocupação indevida do solo,
muito por incentivo de parte da classe política que queria ali transformar no curral eleitoral. Há também todo o narcotráfico que quer que essas áreas acabem se desenvolvendo para poder ganhar território, e há pessoas, obviamente, que acabam invadindo por falta de políticas públicas habitacionais eficientes. Então nós tivemos uma série de comunidades... Tem interesse econômico que a coisa fique assim, e tem quem vive ali porque não tem alternativa. E ali nós tivemos uma série de comunidades que se instalaram, como na próxima ao Morro da Cruz, na Bom Jesus, que é o Mendes Sá que passa ali, que está completamente assoreado e é esgoto puro. Nós temos o Arroio Moinho, que desce lá de cima, que chega também no dilúvio. Enfim, uma série de pontos que o tratamento não existe, que a coleta, o separador absoluto, o esgoto cloacal não existe nesses locais e, obviamente, vai direto para o nosso sistema de drenagem e chega, portanto, no dilúvio, chega no Guaíba. E essa é a realidade da cidade. O que foi feito, o que se buscou? Ainda quando o Bruno estava na Secretaria de Parcerias Estratégicas, depois esse processo acabou evoluindo, né, o prefeito Marquesan, acreditando muito na viabilidade disso, né, se firmou agora com o BNDES o início de um estudo para buscar qual é a solução do 100%, né, da universalização do esgoto em Porto Alegre e também da água, porque a nossa cidade, nós temos aí no verão, muito especialmente, diversas regiões, diversos bairros, se estima aí cerca de quase 200 mil clientes, 200 mil casas que ficam sem água nos dias de calor e às vezes por muitos dias. E o que aconteceu também? O que causou esse problema? Foi a falta de investimento na captação e na tratação e na distribuição da água para a cidade, nessas regiões que mais precisam, que é do extremo sul da cidade, e a região leste, como é lá o caso da Lomba do Pinheiro. E o que houve na nossa DEMAI, que é uma autarquia? Nós tivemos, em determinados momentos, inclusive, há alguns anos atrás, o saque de recursos do DEMAI, que deveriam servir para investimentos na captação e na distribuição de água, né, e também no tratamento de esgoto e novas redes de esgoto. Esse saque houve para pagar despesas correntes do município, entre elas a folha de servidores. Né? Então, portanto, houve uma ingerência ali numa autarquia que deveria ter a sua independência financeira, se pegou esse recurso por fins políticos, por fins de caixa, e acabou se tirando, né, um direito que é sagrado, que é o abastecimento de água, entre outros fatores. Agora, felizmente, depois da retomada da capacidade de financiamento do município, através de uma série de medidas aprovadas pela nossa Câmara de Vereadores, encaminhadas pelo Executivo, Porto Alegre olha para um horizonte azul, consegue vislumbrar, fechar com as suas contas em dia e também tem a sua capacidade de financiamento retomada. E um dos recursos que foi fundamental, garantidos pela gestão Marquesan, junto à Caixa Econômica Federal, foi para a construção da Extração de Tratamento de Água Ponta Dourado. A ETA, lá na Ponta Dourado, no extremo sul de Porto Alegre, para fazer essa captação e aí sim dar condições de abastecer essas regiões que hoje tanto sofrem e que, inclusive, quando nós falamos no início de desenvolvimento, o próprio desenvolvimento da cidade estava engessado, porque muitos novos empreendimentos não estavam sendo liberados nessas regiões justamente pela falta de infraestrutura instalada para distribuir água. Agora, Macalossi, olha que interessante. Depois do intervalo do Marcos. Antes nós falamos da questão aí dos licenciamentos ambientais para a indústria, né? E hoje a gente tem essa situação aí da poluição dos nossos rios, né? Então, a poluição gerada pela indústria hoje, no Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ela é totalmente controlada. Isso aí da cana, né? O cara que jogar, né, o curtume, a indústria que jogar químico, o cara vai preso, né? E o que não é verdade para o esgoto, né, que o poder concedente é o município e, às vezes, o Estado, né, o transferido para o Estado. Então, olha só que interessante, né? Quer dizer, a parte do licenciamento ambiental resolveu 100% da poluição dos nossos rios que eram originários da indústria, né, e hoje, essencialmente, o problema que tem é esgoto e os defensivos agrícolas, né, que também é um problema também bem complicado, né, de como eliminar eles das redes pluviais, né, mas o esgoto é o grande problema. O Rio dos Sinos, né, por exemplo, o Rio dos Sinos é puramente esgoto. Rio morto. É o segundo, terceiro rio mais poluído do Brasil, né? Numa área economicamente rica, né, que não é aceitável, né, uma situação dessas, né? Bruno, nós temos uma intervenção sua neste bloco. Vamos lá. Mas nisso nós temos um cenário bom, positivo, foi a PPP da Corsan, foi licitado agora, em novembro, deve estar assinando o contrato em breve, e são 9 municípios da região metropolitana, 1,5 milhão de habitantes que serão atendidos, e nós teremos um investimento privado da ordem de 2 bilhões e 200. Então,
a ideia é que em 11 anos haja universalização da coleta e tratamento de esgoto. Estamos falando aí de um desafio inacreditável. Nós temos aqui, por exemplo, o DEMAI tem 60 anos e chegamos nos 54%, 60%. A ideia é em 11 anos chegarmos a 87,5%. E aí nós temos uma situação que vai ser interessante de observar, porque o grande poluidor do Guaíba acabará sendo o município de Porto Alegre. Muito bem. Precisamos fazer o dever de casa. Só um comentário, Macalossi, importante sobre essa questão assim, das fórmulas, né? Quer dizer, e aí, Bruno, também já mostrando que não tem solução, tem opções, né? São Paulo, né, que é um dos estados que tem uma das melhores taxas, aí, 90% do esgoto tratado, né, e é o motor do capitalismo brasileiro, né, o saneamento é estatal, Sabesp, né, a terceira maior empresa de saneamento do mundo. Mas tem as primeiras PPPs. Tem as primeiras PPPs também. Por exemplo, crise hídrica, não se ouve falar mais em São Paulo. Vocês lembram que faltava água em São Paulo? Sim. Foram duas PPPs. Sistema Produtor São Lourenço e a outra, não me recordo o nome. Gigantesco projeto São Lourenço. Gigantescos projetos com iniciativa privada para resolver um problema de saneamento, no caso, fornecimento de água. Que já tem há 10 anos. Eu lembro até de uma propaganda política que se tornou folclórica do candidato do PT, que estava disputando com o Geraldo Alckmin, em meio à crise hídrica, e ele publicou uma foto dele, né, uma montagem, onde apareceu o Geraldo Alckmin à frente de uma barragem vazia e ele à frente de uma barragem cheia. Demagogia barata. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, estamos falando sobre investimentos que possibilitam o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul como um todo. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Marcos Quester, vamos falar aí sobre mobilidade urbana, que também é um drama, em geral, para o Rio Grande do Sul. E tu atuas numa empresa que é do ramo. Fala um pouco aí sobre como é que tu vê a questão da mobilidade e as alternativas. Essa questão aí, Macalossi, é talvez o maior desafio hoje das cidades em desenvolvimento, né? Porto Alegre está junto. E aí tem um problema de modelo, né? Eu vi na semana passada uma notícia do sistema ferroviário alemão, né? Que já tem uma estrutura sensacional, né? Todas as cidades são servidas por trens ou metrôs, né? Ou VLTs. E para melhorar o serviço, que está perdendo muito espaço para o automóvel, para os aviões, né, eles estão investindo 86 bilhões de euros em 10 anos. Então, é fundamental que se discuta no Brasil a questão da subvenção para o transporte. Né, porque o transporte, se a gente quer que a pessoa deixe o automóvel em casa, né, e use o transporte público, tu tem que ter um transporte público de qualidade, tu tem que ter um sistema metroviário, tu tem que ter capilaridade, tu tem que chegar ao teu destino, né? E os investimentos para isso não são pequenos. Né? A gente não vai resolver com ônibus esse desafio aí de colocar as pessoas no sistema público. Não. E o sistema público, quando ele tem qualidade, ele também se torna democrático. Né? Tu vai a Londres, a Nova York, a Paris, todo mundo andando de metrô. Aliás, né, não é transporte de pobre ou transporte de rico. Eu quero saber qual é o empresário de ônibus no Brasil que usa o seu próprio sistema. Não, talvez não tenha nenhum. E o ônibus ele usa as vias saturadas, né? Exatamente. Né? Então, essa questão, a gente tem que pensar fora da caixa, a questão da mobilidade, né? Porque o furo é mais embaixo, não é simplesmente colocar ônibus elétrico ou fazer uma ou duas linhas de metrô. A discussão do metrô de Porto Alegre também, aquilo ali, claro que era importante, né? Se ter metrô em Porto Alegre, o corredor da CIS Brasil ter ali um serviço metroviário. Mas se deu a entender na ocasião que aquilo resolveria a mobilidade da cidade. Isso aí é um absurdo. Né? Porque porque é só um pedacinho. Né? Quer dizer, 10 quilômetros de metrô não resolve nada. O eixo da CIS Brasil ficaria sensacional, com certeza. Agora, isso está longe de ser uma transformação da mobilidade da cidade. Né? Tu vai às grandes cidades que fazem metrô há 100 anos, 150 anos. Né? O metrô de Londres começou em 1850, né? Começaram a fazer metrô. E hoje tem lá, 350 quilômetros de linhas. Né? E, literalmente, tu vai a qualquer destino, né, dentro da cidade usando o sistema público com muito mais eficiência, inclusive, que o transporte privado. Então, assim como os trens interligando as regiões do país. Né?
Exatamente. O trem mais famoso do Rio Grande do Sul é o trenzinho lá da Polenta na Serra Gaúcha. Essa é uma discussão um pouco Que é mais só complicada, português. Macalossi, porque talvez não tenha demanda, né? Então, eu acho que intermunicipal, né, é mais difícil essa discussão, porque talvez os eixos... Agora, cidades médias e grandes no Brasil, nós temos muitas. E todas elas têm problemas de mobilidade. Mas gravíssimos. aí- Até hoje a gente espera a construção do trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que a Dilma esse prometeu, é um né? que tem, Ela disse que esse ia é um que ter. teria demanda, né? Mas Guilherme, Mas a empresa pública existe até hoje, né? A que foi feita, não foi? Com certeza. o ponto que eu acho que Vai lá, Bruno. o Marcos falou bastante aqui sobre alguns aspectos que está acontecendo no primeiro mundo, mas ele chegou no final ali na parte da demanda. Né? Eu acho, a gente conversou sobre por que Porto Alegre está atrasado em diversos aspectos, e aí falamos sobre água. Aí falamos, lá no extremo da Zona Sul está faltando água. Lá não falta água, lá falta tudo. Então, nós temos um problema de, primeiro, desenvolvimento orientado a transportes. É um conceito de plano diretor, o nosso, que representa talvez algum aspecto ideológico já ultrapassado, de que a cidade não pode se verticalizar. Ou seja, a cidade tem que ser relativamente plana. Não sei se isso representa uma manifestação de um imaginário de que verticalizar significa uma representação de um capitalismo, algo do gênero. O fato é que isso hoje, do ponto de vista ambiental, é considerado uma grande bobagem. Grande bobagem. As cidades não podem mais se espalhar. Este Ao contrário, é o conceito. né, Bruno? Hoje Exato. a tendência é... Então, se chama de city sprawling, S-P-R-A-W-L. As cidades não podem espalhar. Por que não podem espalhar? Porque nós estamos nos multiplicando, não porque nós tenhamos muito mais filhos, mas porque a vida dura mais. Nós temos várias gerações coexistindo, bisavós, avós, pais, filhos. Nós temos 4 gerações em algumas famílias, e essas pessoas estão todas morando nas cidades. E as cidades estão com cada vez mais gente, e se o plano diretor não permitir a verticalização, as pessoas vão morando cada vez mais longe. E quanto mais longe, mais espalhado e mais capilarizado. O que isso significa? Nós não teremos demanda para transporte sobre trilhos. Precisamos, então, verticalizar. Eu sou uma pessoa que começou a gestão na prefeitura não acreditando no projeto do Quarto Distrito. E hoje eu digo, o Quarto Distrito é o futuro de Porto Alegre. Está do lado do centro, com muitas áreas vazias. Estamos no Quarto Distrito nesse momento. E Do não lado do aeroporto? Do lado do aeroporto. Do porto? Com rede elétrica, rede hidráulica, saneamento, corredor de ônibus, Transurb, que é metrô, e não se pode construir aqui. Nós temos que mudar o nosso plano diretor. Exatamente. Ramiro, ponto final teu e depois temos que encerrar o programa. Temos 1 minuto aí. Olha, o ponto final, acho que nessa linha realmente aí da verticalização, quando se coloca uma cidade com potencial de crescer para cima, né? Crescer com prédios mais altos, tu Camboriú, interfere por exemplo, diretamente. inaugurou um prédio de, sei lá, 80 andares. Agora vai ter um de 100 andares, É, uma coisa né? impressionante. E o céu é o limite lá. Mas lá é Plano caricato, diretor, Mas lá é gente. outra coisa. É Lá caricato. outra coisa. Não é isso que nós estamos não é tratando isso. e pensando para Porto Alegre. Agora, de se verticalizar, oportunizando que onde tem a infraestrutura instalada, como bem disse o Bruno, é menos rede de esgoto, menos rede de água, transporte público, né? Tudo Menores isso, distâncias. menores distâncias, tu aumenta inclusive a qualidade de vida das pessoas. Elas vão Percorridos a poder, pé, elas vão poder andar a pé, micromobilidade, vão poder andar de patinete, vão poder andar de bicicleta. Aí sim as ciclovias também se justificam, porque tu não vai também pegar um operário que vai sair da Restinga de bicicleta para chegar no centro. Isso é uma coisa irreal, né? Não é irreal. Agora, uma ciclovia pensada por um trecho curto, plano, se possível, como é a região do Quarto Distrito, plana, com as quadras formadas, se vocês olharem o mapa da cidade, né, elas são Tudo xadrez, certinho. tudo certinho, ela tem ali uma boa divisão, ela tem a sua infraestrutura instalada e realmente, se o Quarto Distrito foi o passado da cidade, o berço da industrialização, né, ele também agora passa a ser o presente com todas as inovações que estão acontecendo aqui, com a atração de investimentos, né, inclusive agora mais um grande empreendimento foi anunciado hoje pela Cirela, Golds tem ali próximo à Praça São Geraldo, né, outros estão vindo e é o futuro da cidade. Que bom que foi colocado isso. Muito bem. Ramiro, obrigado por ter vindo. Espero que volte outras vezes. Que agradeço pela oportunidade, sempre é um prazer estar dividindo hoje essa mesa com vocês. Bruno, obrigado por ter vindo também. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Marcos, obrigado. Obrigado. Estamos às ordens aí. Muito bem. Próximos programas. Isso aí. Nós vamos nos encaminhando para o final da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. E não deixe de se inscrever
nas redes sociais da RDC TV para receber as notificações dos próximos programas e para poder também assistir as edições anteriores. No canal do YouTube você pode assistir todas as edições do Cruzando as Conversas na íntegra e também no nosso Facebook. Então é uma maneira de você poder assistir o programa sempre que quiser. Esse programa vai estar disponível em breve lá no nosso canal, então se inscreva. E amanhã, aqui no Cruzando, nós vamos falar sobre a participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos, que é um tema muito importante. O ministro Paulo Guedes vai representar o Brasil. Eu espero que não se fale muito da Greta Thunberg, que se fale do que realmente importa, né? E nós vamos tentar trazer aqui um panorama em relação ao que o Brasil tem a oferecer para os investidores internacionais, agora que nós estamos em um período de reformas, né, que tornam o Brasil um país mais interessante para o aporte de recursos. Só uma informação final, foi feita uma reavaliação do crescimento mundial, publicada hoje, se não me engano, e o Brasil foi o único país que teve uma reavaliação positiva, porque a reavaliação de crescimento foi para baixo, no mundo inteiro foi para baixo, o Brasil foi para cima. Por quê? Porque estão se fazendo as reformas. Boa noite e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.